O Trump vai salvar o Brasil e agora ele dá mais um passo. A estratégia dele é muito simples. Ele quer utilizar a Interpol. Ele quer conseguir provas, ele quer processar e ele quer caçar em seguida, utilizando a Interpol, os políticos brasileiros e também o judiciário, principalmente o judiciário. Qual que é a estratégia? Você pode utilizar muitos meios para aumentar a sua influência no mundo. E, no caso do Trump, ele quer utilizar a influência política, que é a mais eficiente, tá? Você pode ter influência econômica, por exemplo, a China tem muita influência econômica no Brasil, que aí dessa influência econômica nasceu uma certa influência política. Mas a influência política da China no Brasil não é tão aprofundada, porque a nossa ideologia, a ideologia do Lula, sim, é alinhada com a China, mas a ideologia do brasileiro, não. Hoje o Brasil é muito mais conservador e de direita do que o Lula. Ou seja, hoje é um presidente que não representa a maior parte da população e por isso que ele tem tudo indica que ele vai cair em 26 caso indivíduos não coloquem o dedo na balança. Mas temos que lembrar que se eles colocarem o dedo na balança, talvez o Trump coloque a mão, perfeito? Mas o que o Trump está fazendo agora para ir para cima desses indivíduos utilizando a Interpol? Pelo que vazou, eu vou mostrar para vocês na íntegra, vocês tirem as suas conclusões. Mas pelo que vazou, ele está ali fazendo um traçado de investigação para conseguir identificar qual a origem das fortunas dos indivíduos do STF. Saiu boatos que a fortuna do Alexandre de Moraes ultrapassa a casa do bilhão de reais. Aí eu te pergunto, como que o Alexandre de Moraes ganhando 50, 60, 100 mil, tem penduricalho, 500 mil por mês, que seja, como que ele chega ao bilhão? Não. Você pode ficar, não, mas 500 mil por mês não chega ao bilhão? Não chegou ao bilhão. 500 mil por mês você vai ganhar 6 milhões por ano. Eu acho que ele deve ser um homem caro, ele deve gastar bem. Mas mesmo assim, vamos supor que ele consiga juntar esses 6 milhões todos os anos. Em 10 anos, ele chega a 600 milhões. Não 1 bilhão ainda, considerando que ele não vai gastar nada. Ou seja, esquece, pelo salário dele ele não consegue chegar ao bilhão. Ou seja, tem que ter origens de outros canais. Quais são esses canais? Esses canais são legais? Não sabemos, mas o Trump está querendo descobrir. E não só do Alexandre de Moraes, dos outros indivíduos também. Porque ele percebeu que a Magnitsky vai causar o efeito, mas não o efeito necessário. Mas o efeito que pode ser causado, que seria uma bomba nuclear, é porque ele vai ter dois impactos se ele utilizar a Interpol. Impacto 1, ele vai fazer a investigação, ele vai julgar e ele vai provar que o indivíduo é corrupto. E essa prova vai acabar com a imagem do indivíduo em relação à população brasileira, ou seja, a popularidade do indivíduo já está baixa, vai para o buraco, primeira fase. Segunda fase, ele começa a caçar com a Interpol. Hoje o Brasil tem parceria com a Interpol. Obviamente que eu não acredito que a polícia brasileira vai prender um ministro do STF, mesmo que o Interpol mande, mas você acabou de quebrar uma relação de muito tempo. E isso vai causar um desespero completo. Mas agora imagina o mundo todo concordando com o devido processo legal americano que julgou o ministro brasileiro e provou que ele tinha relações esquisas, por exemplo, com crime organizado. Eu acredito que além de você conseguir colocar o nomezinho dele na lista de Interpol, você também consegue um apoio popular gigante. Agora imagina isso na cara do gol de 26. Essa parece ser a estratégia. Ah, Fernando, você está um devaneio. Não é um devaneio. A Odebrecht, eles começaram a remexer agora. E começou agora para quê? Porque a investigação tem que estar aprofundada em 2026. Tudo isso é um roteiro. E o roteiro, o centro, o ápice desse filme, o ápice desse teatro, o ápice dessa peça, o ato principal acontece próximo de outubro de 2026. Então tá tudo sendo orquestrado. Ele vai atacando a imagem do Lula step by step. Não só do Lula, do governo como um todo. E ele vai jogar o Brasil, se tudo der certo, totalmente para a direita, mesmo considerando que agora o Lula teve um pouco mais de fôlego. E vou ter que até me corrigir no passado. Eu falei que o Trump teve algumas vitórias, mas também teve grandes derrotas. E agora, nesse exato momento, o número de vitórias do Trump excede muito o número de derrotas. O homem realmente está entrando para a história. E eu nunca imaginei que eu falaria isso, mas possivelmente como um agente da paz e um gênio da negociação. Como assim, Floriano? Vamos começar aqui então, mas antes,
Lembra de curtir, esse aqui é o canal novo, então lembra de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho e, por favor, meu amigo, comenta pra mim, você já me conhece do outro canal, do Floriano Invest, ou você está me conhecendo pela primeira vez aqui no Floriano Invest 2. Se você estiver me conhecendo apenas nesse canal aqui, vai lá e segue o primeiro também, que ele está tomando um shadow ban, por isso que eu criei esse segundo, mas lá eu também posto o primeiro vídeo, vai ser lá, e o segundo aqui, e a live que eu vou fazer hoje 9 da noite vai ser lá naquele canal também. Então não deixa de seguir, o link está aqui na descrição, me siga nos dois canais, porque aí, se o YouTube bloqueia um, eu utilizo mais o outro e assim por diante. A gente precisa comunicar a nação brasileira, é uma guerra que a gente está passando e a gente precisa vencer em 2026. Então faça o seu papel. Vamos começar com o pé direito. Presta atenção nessa mega vitória que o Trump já conseguiu. Isso aqui é realmente histórico, meus amigos. Você e eu estamos vivendo a história. Presta atenção. Num comunicado, o Hamas declarou que concorda em libertar todos os reféns vivos e entregar os corpos dos mortos. Também aceita deixar a administração de Gaza para um conselho técnico de palestinos independentes, formado com base no Consenso Nacional Palestino e com apoio árabe e islâmico. O Hamas agradeceu os esforços internacionais, como o do presidente americano Donald Trump, e se disse pronto para negociar com mediadores detalhes do acordo. Mas ainda há divergências em alguns pontos. O grupo terrorista sinalizou... Tenho que ser sincero que eu não acreditei que esse acordo sairia do papel. Ainda levanto uma provocação para você me responder. Como que o Trump conseguiu dissuadir o Hamas? Lembrando que Israel está tentando fazer isso uma cota já. Ele liquidou todo o primeiro comando, ele liquidou o segundo comando, ele liquidou os financiadores, ele liquidou os influentes lá, que é a galera que influenciava o Hamas, a galera da ideologia, ele liquidou todo mundo, e criou uma cadeira maldita. Qualquer indivíduo que era anunciado como líder do Hamas, nenhum indivíduo desde o 7 de outubro viveu mais que 3 meses. Todos foram liquidados em menos de 3 meses. E teve também indivíduos que foram liquidados em 5 dias e teve indivíduos que apenas especularam, esse indivíduo vai assumir e eles já foram de arrasta. Ou seja, o argumento de Israel era muito forte, mesmo assim eles não conseguiram. Mas o Trump sentou na mesa e conseguiu. Realmente, o homem vai entrar para a história. E eu vou aguardar ansiosamente o livro que vai sair sobre essa negociação, porque com certeza isso vai ser estudado por muitos e muitos anos. Realizou, por exemplo, que quer participar da discussão sobre o futuro de Gaza e contribuir com a proposta de forma responsável. O acordo anunciado por Trump diz que o Hamas não terá nenhuma responsabilidade no futuro governo. Em entrevista ao Jazeera, um representante do grupo terrorista disse que o Hamas só vai se desarmar depois que a ocupação de Israel terminar. Mais uma divergência do plano de Trump, já que o acordo prevê que o grupo entregue as armas imediatamente e que a saída de Israel seja em fases. O representante do Hamas também disse que não é realista libertar todos os reféns dentro do prazo. Vocês estão vendo a estratégia da Globo aqui, isso aqui é uma matéria da Globo, e eles basicamente estão tentando falar que existe um conflito, que o negócio não é real. Isso aqui é uma vergonha, é algo histórico que está acontecendo. Se não fosse real, Israel não teria parado o ataque, o Israel parou o ataque depois que o Trump pediu lá. E, obviamente que aconteceu um evento. Depois que saiu a declaração de paz, ele anunciou que ia parar, liquidaram mais seis cabeças lá em Gaza por algum motivo. Me falaram que foi um erro, porque a comunicação não chegou a tempo, mas beleza, segue o jogo. Nesse exato momento está tendo realmente a retirada de tropas. Uma grande vitória e mesmo assim a Globo tenta bater. Prazo de 72 horas. Donald Trump reagiu ao anúncio do Hamas. Numa publicação, disse que acredita que eles estejam prontos para uma paz duradoura, que Israel deve interromper imediatamente os bombardeios a Gaza, para que os reféns possam ser libertados com segurança e rapidez. E concluiu: não se trata apenas de Gaza, trata-se da paz há muito almejada no Oriente Médio. Mais cedo, pela manhã, Donald Trump tinha publicado um ultimato ao Hamas. Ele deu ao grupo terrorista até 6 da tarde de domingo em Washington, 7 da noite pelo horário de Brasília, para anunciar uma decisão. O presidente americano disse que a maioria dos terroristas está militarmente encurralada, esperando apenas que ele dê a ordem para que as vidas deles sejam extintas rapidamente. Trump pediu que todos os palestinos inocentes deixem imediatamente
a região que ele classificou como de grande risco de morte. E escreveu que o acordo, se aceito, também poupa as vidas de todos os terroristas restantes do grupo. Isso aqui é muito perigoso, tá? Por quê? Sabe como que aconteceu aquele ataque do dia 7 de outubro? Aquele ataque foi idealizado por um ex-prisioneiro de Israel. E vários dos indivíduos que atacaram Israel foram ex-prisioneiros de Israel. Mas Israel, em uma negociação de paz, de acordo com Hamas, eles deram 1.000 prisioneiros terroristas, em troca, se eu não me engano, foi de 10 reféns de Israel. E aí, esses indivíduos depois se organizaram e atacaram Israel, meus amigos. Ou seja, é muito perigoso você deixar terrorista solto e serelepe por aí. Trump ameaçou: se esta última chance de acordo não for firmada, um inferno jamais visto se abaterá sobre o Hamas. Haverá paz no Oriente Médio, de uma forma ou de outra. Realmente, o Trump está fazendo história, meus queridos. E ele realmente está indo com tudo para cima. Olha só, Trump diz que não vai tolerar atrasos do Hamas no plano de paz. A gente vai descobrir isso muito rápido, porque o plano deve começar a ser executado já agora, na segunda e na terça. E eu vou trazer mais informações para vocês. Dito isso, vamos agora para o Brasil. O Brasil está entrando em um buraco muito fundo, né, meus queridos? Infelizmente, a gente está entrando em um buraco muito fundo. Recuperações judiciais disparam e batem recorde no segundo trimestre. A quantidade de pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro registrou um avanço expressivo no segundo trimestre, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Serasa. Segundo o levantamento, houve uma alta de 31,7% nas recuperações judiciais do agronegócio em abril e junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024, que foram 565 solicitações. Lembrando que de 2023 para 2024 já teve aumento, ou seja, está sendo aumento em cima de aumento. A economia do Brasil não vai bem. Enquanto isso, as empresas brasileiras, como o Nubank, estão com disposição para tentar enfrentar o mercado americano. Nubank quer licença bancária nos Estados Unidos. Só o Texas é maior que o Brasil. Olha que vergonha, né? O Brasil, com uma potência gigantesca, perde para a economia de apenas um estado americano. Entende como que os Estados Unidos é gigante? Não adianta brigar? Mas, infelizmente, o STF não aprendeu isso ainda, mas vai aprender, meus queridos. Uma notícia que eu já mostrei para vocês, mas eu vou reforçar novamente, porque isso aqui eu não dei a ênfase necessária. A Rueda pediu o pagamento de R$600 mil para a Jato, que a Polícia Federal apura ser dele. Por que eu estou mostrando isso? Porque a Rueda hoje é um dos caras mais influentes do Centrão na política brasileira. Ele está culpando tudo isso aqui, falando que foi o Lula que fez e tudo mais. Na realidade, ele sabe, muito provavelmente, que não foi o Lula, mas ele quer ter algum tipo de ganho político sobre isso. Qual que é o ponto? O ponto é que ele tem muito poder, ele tem muita influência, e se a Polícia Federal continuar se aproximando dele, e tem muitas provas que reforçam que esse avião é dele. Se isso realmente for oficial, ele vai ter que explicar de onde veio o dinheiro, provavelmente ele não vai conseguir explicar muito legal, e ele vai ter que abrir as pernas para o STF. E é assim que você conquista um novo refém. Exatamente, vocês estão assistindo isso ao vivo. O ponto é, será que ele consegue parar a Polícia Federal caso o Trump esteja batucando por trás? Eu acho que não. Ou seja, talvez o Arrueda pode ir de arrasta para a lista da Interpol. A gente tem que acompanhar. Eu vou te mostrar toda essa teoria, todo esse plano da Interpol e você vai tirar suas conclusões. Mas é algo muito grande. Dito isso, continua vindo cada vez notícias melhores para a gente. Ex-chefe do INSS de Lula, Stefanuto, teve movimentação incompatível com renda de SCOAF. Basicamente, a renda desse indivíduo era em torno de R$15 mil, e ele movimentou mais de R$292 mil em um pequeno período de tempo. Só que um ponto é muito relevante, tá? Ele ganhava R$15 mil, para ele conseguir movimentar 200, 300 mil reais não é uma coisa de outro mundo. Por que a Polícia Federal está indo tão para cima? Porque, meu querido, não é sobre necessariamente a movimentação dele ser isso aqui, tá? O negócio é que eles estão querendo se aproximar e começar a investigar mais profundamente as transações, porque foi desviado aí R$6
bilhões, ou seja, ele deve ter transacionado em alguma conta, em alguma offshore, em algum ponto, muito mais dinheiro. E aí você começa pelas contas oficiais para encontrar as não oficiais, porque 300 mil reais perto de 6 bilhões não é nada. E ele era um dos líderes lá, o ex-chefe do INSS, ou seja, o passe dele deveria custar muito mais caro que 300 mil reais, considerando o passe do Careca, considerando o passe de todos os indivíduos que foram rastreados até agora. Ou seja, o buraco vai ser mais embaixo. Entenda o seguinte, a chapa da CPMI do INSS está esquentando agora, fica tranquilo, vai começar a ferver muito lá para 26. Isso aqui é um roteiro, é tipo um filme. O ápice, o ponto central, o ponto impactante nunca vem no início, sempre no final. E quando que é esse final? Um pouco antes de outubro. Por que antes de outubro? Exatamente porque as eleições vêm aí, meus queridos. E aí que o negócio vai ficar legal. Agora eu quero que vocês reparem nessa notícia aqui, ó. Renault pode demitir até 3 mil funcionários para otimizar custos. A Renault, uma das maiores montadoras do mundo, está considerando a possibilidade de promover demissões em massa nos próximos 6 meses. A informação foi publicada nesse sábado pelo site da França. De acordo com a publicação, a companhia poderia demitir a 3 mil funcionários colaboradores com diversas unidades, em diversas unidades em todo o mundo. Os cortes reduziriam 15% dos empregos em serviços como suporte técnico, recursos humanos, finanças, marketing, segundo a agência de notícias France. Por que eu estou mostrando essa notícia? Porque isso aqui é uma notícia enviesada. Renault pode demitir 3 mil funcionários para otimizar custos. Isso aqui não é otimização de custo. Provavelmente a venda dela caiu, provavelmente a empresa está passando por dificuldades de crescimento e dificuldades financeiras e ela está sendo obrigada a demitir. Ela não está demitindo porque ela quer. Só que aqui ele coloca na manchete um viés como a empresa quer aumentar os lucros, quer aumentar a eficiência e vai tirar as cabeças dos funcionários. E provavelmente essa não é a realidade. As vendas da Renault no mundo estão caindo, ou seja, ela está lutando pela sobrevivência. Mas isso aqui sai da narrativa de nós contra eles, sabe? Do pobre contra o rico, e simplesmente não considera a situação real da empresa, que se ela quebrar, ela não vai demitir apenas 3 mil, ela vai ter que demitir os, sei lá, 25 mil, fazendo a conta de cabeça aqui. Ou seja, é uma matéria enviesada. E nessa linha de matéria enviesada também temos essa aqui, ó. Presta atenção, inflação em São Paulo acelera em setembro e fica acima das projeções. Eu te convido para refletir. Inflação é culpa do estado de São Paulo? A inflação que atinge São Paulo é culpa do estado de São Paulo? Obviamente que deve ter alguma influência, alguma coisa, mas vamos ser sinceros, o que mais impacta a inflação no Brasil é federal. É as decisões federais, é a taxação que não conseguiu ser negociada, é o dólar que aumenta, é várias loucuras aí que o governo federal faz que prejudica a economia nacional e afeta a inflação nos estados. Mas não é culpa do estado, ou seja, é mais uma manchete enviesada. E isso você precisa ter essa malícia. Eu sempre vou trazer, quando aparecer manchetes óbvias enviesadas, para você conseguir sempre estar atento aqui e não cair nelas. Mas tem muitas, meus amigos, tem muitas. Então você tem que conseguir criar essa malícia para conseguir identificar. E eu vou sempre tentar te ajudar aqui. Então lembre de curtir o vídeo, tá? Lembre de curtir o vídeo. Esse aqui é o meu canal número 2. Então se inscreva no canal também, que é muito importante. Caso você não esteja inscrito no canal número 1, tá na descrição. Mas continuando, preste atenção no que está acontecendo nos bares de São Paulo. Já começou a afetar a economia, a questão do metanol. Explosão de casos suspeitos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas mudou o hábito do público. Realmente não dá para arriscar de tomar nada, melhor só ficar na água por questão de segurança mesmo. Essa mudança de consumo já é percebida em restaurantes, bares e hotéis. Em São Paulo, o setor estima uma queda de até 30% no movimento. Em estabelecimentos onde a principal fonte de receita é a venda de bebidas destiladas, o faturamento pode cair pela metade. Estamos comercializando veneno por conta de maus empresários e por conta do crime organizado que de forma inescrupulosa... Agora eu quero que você comece a refletir um ponto que eu vou colocar porque eu quero a sua resposta. Beleza, ele fez uma acusação do PCC. O Tarcísio veio a público e falou que não tem nada a ver com o PCC. Aí eu te pergunto, por que o Tarcísio tá vindo a público falar que não tem nada com o PCC? Ah, Fran, você acha que ele tá mentindo? Não, acho que ele tá falando a verdade. Ele dá bons argumentos, ele tem prova, ele é um cara técnico. Só que por que ele tá entrando nessa briga narrativa? Porque isso ele não fica calado. Ah, se alguém te pergunta, tem provas do PCC? Então
a gente não encontrou nada, mas a gente continua investigando. Não precisa bater. Por quê? O Lula tá puxando essa narrativa do PCC, tem outros indivíduos puxando a narrativa do PCC, deixa. Aí você estimula o DERIT, que tá lá na questão do terrorismo, a qualificar como terrorismo. Se você quer um ato mais terrorista do que envenenar bebidas da população, simples, aí você qualificou como terrorista, você abre a porta para o Trump agir. Perfeito. Agora eu te pergunto, qual que é o interesse do Tarcísio? O que ele ganha discordando? Ele pode não concordar pelo limite moral e ético, que eu concordo 100%, mas ele ir a público tentar brigar, entrar nessa batalha narrativa, não é inteligente. Normalmente o Tarcísio é um cara inteligente, então eu realmente fico curioso. O porquê que ele está fazendo isso? Qual que é a sua especulação? Vamos continuar aqui, eu já vou mostrar as falas dele. Coloca veneno numa bebida e disponibiliza isso ao consumidor. Faz até lembrar um pouco aquele momento de angústia da Covid, onde éramos impedidos de fazer eventos. Então, hoje, o nosso objetivo é criar protocolos de controle de risco, garantindo que essas bebidas, principalmente, tenham a origem e a rastreabilidade. A Fabiola e o Caio são sócios de uma empresa que fornece coquetéis para festas. Um dos eventos foi cancelado na semana passada. Com 6.000 garrafas no estoque compradas direto da indústria, eles tentam tranquilizar os clientes. Tendo soluções para que o evento não seja cancelado. Nem que se eles quiserem só colocar lá... Ou seja, já está começando a impactar a economia, os bares estão prevendo 30% de queda. Essa moça tomou um prejuízo gigante, imagina, 6.000 garrafas. A gente está falando de 600 mil, considerando R$100 por garrafa, é 600 mil reais alocado. É muito dinheiro, meus amigos. É 600? É, né? Se fosse 10, 600 mil. É muita grana. E vai ter empresa que vai quebrar. Essa mulher parece estar bem estruturada, mas vai ter empresa que vai quebrar. Vai quebrar. Ou seja, é muito triste o que está acontecendo. Agora, vamos prestar atenção nas falas do Tarcísio. Presta atenção. Desde que você faz uma afirmação que há ou não há, você tem que mostrar evidência. Tem alguma evidência que tem relação? Quem afirma que tem relação, tem evidência? É capaz de dizer isso? Qual é a evidência para a pessoa fazer uma afirmação dessa natureza? Por que a gente fala que, em princípio, não tem? Porque quando se fala que tem, já há um alarmismo enorme. A grande questão é que a gente vem fazendo operações com frequência, toda hora a gente desarticula uma destilaria clandestina, são várias destilarias clandestinas, são várias pessoas operando. O problema é que é muito fácil adulterar a bebida. E nós vamos passar a fazer agora, caçar... Agora eu te pergunto por que ele está fazendo isso. Agora ele vai completar aqui e eu vou criar minha conclusão. Mas por que ele está defendendo a questão que não tem envolvimento do PC? Eu não estou entendendo essa associação dele. A inscrição estadual. Então, toda vez que a gente tiver informação de alguém... E considerando essa nova questão que ele falou que vai caçar a questão estadual e tal, ele quer gerar segurança para os paulistas saírem para consumir bebida normalmente, isso é uma defesa da economia. Perfeito, entendo. Mas será que ele está defendendo que o PCC não está envolvido para não criar um pânico social? Eu não acho que criaria um pânico social, tá? Eu não acho que criaria. Ou seja, para mim parece uma estratégia um pouco fraca, tá? Eu achei que foi uma estratégia... pouco estratégica. Eu acho que ele não deveria entrar nessa briga. Se alguém perguntar, ele fala, não achei nenhuma associação, então a gente acredita que não tem associação, mas ele não sairia em defesa, sabe? Sair em defesa, não tem associação, quem que tá acusando, eles são maléficos. Eu não sei qual que seria o dano para ele. Não sei se ele tá com medo do Lula associar ele ao crime organizado, mas acho muito difícil. O Lula é muito mais associável do que ele. Ou seja, eu não entendi essa estratégia. Se alguém tiver uma boa especulação, comenta aqui que eu gostaria muito de saber. E vocês sempre me ajudam aí. Quando eu não consigo achar uma conclusão, às vezes vocês trazem uma matéria, um ponto de vista diferente e me ajudam. Dito isso, presta atenção nesse vídeo que é muito preocupante, na minha opinião. Isso aqui é o Lula no show da Maria Bethânia sendo ovacionado, as pessoas aplaudindo, chegaram a gritar sem anistia. Meus amigos, isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma grandíssima vergonha, porque me preocupa pra 26, tá? Me preocupa pra 26, por isso que eu falo, curte o vídeo, compartilha vídeos como o meu, não tô falando só o meu não, compartilha as pessoas, incentiva, estimula, contribui, se você puder contribuir financeiramente para os criadores de conteúdos que informam o Brasil, faça a sua parte, porque senão você vai chorar depois no que é quente. Eu tô fazendo a minha parte aqui, eu tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, porque deu um bug no áudio e eu tive que gravar de novo, mas eu tô fazendo porque a gente precisa fazer a nossa parte para mudar o futuro do país em 26, porque depois o couro vai engrossar e vai ser muito pior. Vai ser extremamente pior. Dito isso, agora presta atenção nessa matéria aqui. Eu já cheguei a comentar para vocês dessa matéria que tinha influenciado a decisão americana. Teve algumas pessoas no comentário falando, Floriano, você está alucinando, você acha que os Estados Unidos estão olhando para isso, então não sei o quê? Claro que estão, e agora vem a prova. Ó.
Eu falei, aliado de Trump nos Estados Unidos quer lupa nos bancos brasileiros. Isso foi após a fala do Gilmar Mendes. Eu falei, foi a fala do Gilmar Mendes que acendeu um alerta vermelho nos Estados Unidos, esse cara pegou e foi pra cima. Aí me falaram, não, você tá viajando, os Estados Unidos não ficou observando falas do Gilmar Mendes. Beleza, então olha o que a Bela Megali postou aqui agora. Declaração de Gilmar motivou carta de deputado dos Estados Unidos sobre sanções contra Moraes. A nossa sorte é que os caras são prepotentes e ignorantes. Tá aqui a prova. Eu falei pra vocês que provavelmente teria sido por causa das falas de Gilmar Mendes. A Bela Megali vem agora e coloca o ponto em cima do i. E tá aí, ó. Tá aí. Os caras são prepotentes, os caras acham que tem um Deus na barriga e estão aprendendo que talvez eles devessem ficar quieto em alguns momentos. Agora vamos para a questão da Interpol. Simplesmente a estratégia do Trump agora, que vazou, vou mostrar para vocês aqui a visão do Alan dos Santos sobre isso. Eu acho que tem boa parte de fundamentação, embasada em notícias de outros canais, não é um devaneio. Tem alguma parte que eu discordo, mas 90% eu concordo, e eles vão utilizar a Interpol para caçar os políticos e o judiciário corrupto do país. Não estou falando que os políticos são corruptos, nem que o judiciário é corrupto, mas se for corrupto, vai ser caçado. Perfeito? Então presta atenção aqui nas colocações do Alan. Não tem ideia do tamanho da... Antes disso, lembra de curtir o vídeo e se você puder, faça uma contribuição, me ajude, me estimule a produzir cada vez mais para você. Lembrando que tem o canal número 1, caso você só esteja inscrito nesse canal, número 2... tem o canal número 1 que está na descrição. Também gostaria muito de saber se você me conheceu nesse vídeo ou nesses vídeos do canal 2 ou se você me conheceu no canal 1. Tô querendo muito saber isso porque o meu outro canal 1 foi flopado, ele levou um shadow ban porque eu tô distribuindo talvez informações que não sejam do interesse do sistema. E eu tô me esforçando para conseguir continuar fazendo sempre com informações verdadeiras. Agora vamos prestar atenção nas falas do Alan. Da porrada que está por vir. Se o US Marshal ou o FBI entenderem, já não é mais o Departamento de Estado, se eles entenderem que o Alexandre de Moraes e os outros ministros estão violando leis americanas, querendo burlar a lei Magnitsky, e para além disso, tiverem envolvimento com tráfico de mulheres e crianças, tráfico de órgão, se eles descobrirem que alguém ali... Essa parte do tráfico de órgão e de pessoas eu acho um pouco devaneio, não vi nenhuma outra fundamentação além das falas dele. Mas as outras partes que ele vai falar já são fundamentos suficientes para a perseguição da Interpol. Tem consciência disso, ou tá encobertando... Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Gente, nós estamos falando, até anteontem, o presidente da Suprema Corte era advogado de um terrorista, do Cesare Battisti. Eles acharem que os Estados Unidos não têm nenhuma noção disso, isso é loucura. Eu quero mostrar algo sério, que aí sim nós estamos falando de uma possibilidade que pode acontecer no Brasil. Porque se o Alexandre de Moraes insistir em criar contas com bancos que são ou americanos ou têm relação com os americanos, ele está tentando burlar o sistema financeiro americano. E se além disso, ele quiser lavar o dinheiro dele em outros lugares para que o dinheiro venha parar em paraísos fiscais, ou nos Estados Unidos, Delaware, ou em locais que têm parceria com os Estados Unidos da América, ele também está cometendo um crime. E aí é a hora que os Estados Unidos pode usar um Red Notice e colocar o nome do Alexandre de Moraes na Interpol. Não só ele, Gilmar Mendes, a esposa, o Barroso. Por isso que o Barroso está indo fazer retiro espiritual desesperado. Não é brincadeira. O Barroso não está enviando. Essa associação dele é muito boa. Cantando que ele quer fazer retiro espiritual. Ele, de fato, está desesperado. Porque eles sabem que o negócio vai evoluir para esse nível. Ah, mas como é que você fala que eles sabem que o negócio vai evoluir para esse nível? Porque todo mundo ali dentro sabe quem tá sujo. Ó. Todo mundo. Presta atenção. Todos eles sabem quem tem envolvimento com PCC. Beleza. Todos eles sabem quem tem envolvimento com organizações criminosas. Isso eu acho totalmente possível. Fora do Brasil. Mas tem uma cereja do bolo que ele vai colocar agora, que isso aí já tem boato, já tem notícias que vazam sobre esse assunto e nunca acharam. É tipo a fumaça, só que não achou o fogo, sabe? Hamas, Ou Hezbollah. não quiseram achar. Ministros do SF, eles sabem quem é que tem fazenda no Goiás. Ó. Que é utilizado para pouso e decolagem de cocaína. Já saiu notícia disso. Qual que é o ministro que você acha que tem fazenda no Goiás para essa finalidade? Eu não sei. E o recado que os Estados Unidos deu hoje, com o ministro de guerra, foi: se quereis a paz, prepara-te para a guerra. Cara, recado claríssimo. Não é brincadeira. Quem tá brincando são esses idiotas. Que a gente tem que dar graças a Deus que eles são bem imbecis. Vamos criar uma lei para conter as decisões dos Estados Unidos. Gilmar Mendes. Isso é loucura. É querer criar lei para evitar o sol nascer.
É loucura, loucura total. Concordo. Eles estão loucos, eles não têm noção do que está por vir, eles não sabem como... E foi por isso que eu precedi esse vídeo do Alan dos Santos para dar mais credibilidade, para ninguém ficar, não, isso é loucura, não sei o quê. Eu precedi com essa notícia da Bela Megali. Declaração de Gilmar Mendes motivou o carta de deputado. O Gilmar Mendes ganhou alguma coisa com aquela comunicação? Não ganhou nada, mas se prejudicou muito. Ou seja, eles estão com Deus na barriga. Solucionar esse pepino. Eles não têm ideia de como que isso irá solucionar. Eles não sabem nem a via. Eles não sabem nem o caminho. Na cabeça deles é, não, se a gente ceder aqui, a gente vai perder o nosso brilho, o nosso poder, vai todo mundo querer sentar em cima da gente. Falando que aquele vaidoso, prepotente, de cidade pequena. Essa é a grande realidade do Brasil. E a nossa sorte é que eles são ignorantes e com muita vaidade. Porque se não fosse, a gente estava no sal. Essa é a grande realidade. A direita deu uma rachada nos últimos dias, nas últimas semanas, muito prejudicial. Vou falar disso no outro vídeo, porque estão tentando colar, estão tentando juntar, resolver. Espero que dê certo, porque isso é muito pesado. A gente da base aqui tem que se unir e tem que continuar. Compartilhem conteúdos como esse. A gente precisa realmente se unir para informar a população, porque a Globo só desinforma. Até quando eles informam, eles desinformam. Eu mostrei nessa matéria aqui que tinha muito conteúdo, por isso que eu mostrei. Mas vocês viram que tinha muito viés ali para tentar mostrar que não vai dar certo, que tem muito conflito. Ou seja, a gente tem que estimular canais que passam notícias. Por exemplo, o meu. Dito isso, se inscreve no canal, curte o vídeo. Hoje temos live 9 horas da noite no canal 1. Se você não tiver inscrito, se inscreva e comente por qual canal que você me conheceu, pelo canal 2 ou canal 1. Um obrigado de coração e até a próxima.